Boa noite, companheiros e companheiras. Estou gravando esse vídeo aqui para tratar de um assunto que agora no final do ano vem gerando grande apreensão em parte da categoria, né, moedeira, que é o tema relacionado à creche interna, né? É importante a gente historiar alguns acontecimentos até para que todos os moedeiros e moedeiras, independente daqueles que se utilizam da creche interna, entenda a dificuldade que a gente está chegando atualmente. Nós tivemos, como grande parte dos benefícios, e aí a maioria dos moedeiros sabe, ali entre os anos de 2019 e 2020, nós tivemos um grande ataque aos nossos benefícios, aos nossos direitos, e a creche não foi diferente, né? Então a gente sai do modelo histórico tradicional da creche custeada pela Casa da Moeda, gratuita para os trabalhadores, para o modelo de cessão onerosa, ou seja, o aluguel de espaço mediante ao serviço prestado por uma empresa terceira, e empresa essa que fazia a cobrança dos valores de creche como se fosse uma creche fora dos muros da Casa da Moeda, né? Então, esse modelo, ele perdurou os anos de 2020, 21, 22, né, 23 e 24. Tivemos o advento da pandemia também, que não diferente da Casa da Moeda, houve uma grande mudança na forma de trabalho. Isso aconteceu no mundo todo, na Casa da Moeda também. O fato que com essa mudança de modelo para cessão onerosa, a creche interna da Casa da Moeda, ela foi sofrendo um esvaziamento, né? Todos devem lembrar no passado que a gente tinha um problema inverso, que era um problema de alta procura e pouca vaga, né? Enfim, então a gente passou a lidar com esse problema aos poucos e a cada ano. Nas negociações coletivas, a gente com a meta e objetivo de estar reconstruindo nossos direitos, e especificamente no penúltimo ACT, né, o 2023-2024, a gente entrou forte nesse debate, até porque estava em risco assim, a sobrevivência da creche. Não era só uma questão financeira do pagamento, existia um risco à sobrevivência da creche pelo que a gente vinha acompanhando. Então, no penúltimo ACT a gente debateu muito a volta do modelo gratuito da creche, e lá à época a Casa da Moeda alegava que tinha um contrato da cessão onerosa que foi feito lá em 2020, na época da gestão do presidente Eduardo Zimmer, que esse contrato só se encerraria em dezembro de 2024. Ou seja, como o nosso ACT, naquela época, ia ter a vigência de 1º de janeiro de 2023 a 31 de maio de 2024, esse contrato ele ultrapassava esse período de vigência, então dificultava qualquer discussão de mudança desse modelo. Então, à época, a gente deixou consignado no ACT uma comissão para discutir e apresentar novas possibilidades para a nossa creche interna. Então essa comissão, ela aconteceu, ela se reuniu, ela discutiu. No ano passado, inclusive, a gente acordou dentro dessa comissão a possibilidade de ampliar a utilização da creche para os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, para os trabalhadores que porventura tivesse interesse de levar algum neto, alguma neta, ou seja, essa medida de forma extraordinária, também solicitada pela prestadora de serviço, né, a dona lá da empresa que administrava a creche, por conta do baixo efetivo de crianças na creche, por conta do modelo de cessão onerosa, né? Então a gente foi fazendo os ajustes que tinha que fazer para manter a chama da creche viva, para a gente não perder, e assim a gente segue, né, na luta para não perder esse símbolo cultural, esse símbolo de benefício nosso, que é a creche interna, né? O sindicato não abre mão de
de defender a manutenção da creche. Então foram feitas várias medidas se preparando para a negociação do acordo coletivo desse ano, culminando com o encerramento desse contrato de cessão onerosa. Essas coisas que eu estou falando no vídeo, para quem acompanha o Pé da Árvore, a gente sempre veio atualizando essas informações, então é algo que de tempo em tempo era dito no Pé da Árvore, está filmado no YouTube, tem o áudio do Pé da Árvore que mostra que a gente de tempos em tempos atualizava sobre isso. Bom, chegou na negociação coletiva desse ano, então uma vez que agora o que estava em negociação ultrapassava dezembro de 24, o sindicato voltou com força para a volta, né, defendendo para que se voltasse o modelo antes praticado da creche gratuita. E lá na mesa de negociação, a Casa da Moeda colocou algumas informações referentes a algumas questões de gestão para a juíza, que no final, a juíza, o ministro, que ali mediava o nosso debate, não só de creche, mas dos outros assuntos, mas para avaliação da juíza do TST. Então, tinha algumas informações que foi passado pela gestão, que o modelo de cessão onerosa, a Casa da Moeda tentou e não houve interessado, nenhuma empresa interessada de prestar esse serviço de creche interna na Casa da Moeda pelo modelo de cessão onerosa. Inclusive a prestadora atual que estava na creche já tinha comunicado que não permaneceria na creche, então esse era um problema. O modelo de cessão onerosa, mesmo sendo feita uma licitação, já tinha sido feito algumas consultas públicas pela Casa da Moeda e havia o resultado teria dado deserto. E para o modelo arcado pela Casa da Moeda e gratuito para o trabalhador, dentro das sessões públicas as empresas também condicionaram o mínimo de utilização da creche para que houvesse o interesse de concorrer a uma licitação. Tá? Isso por parte do sindicato, o sindicato não participa de licitação da Casa da Moeda, não é papel do sindicato. O fato é que a gente estava na mesa de negociação, isso foi informado, a Casa da Moeda à época informou no TST que haviam 14 mães e pais com interesse de permanecer na creche, e aí naquela primeira audiência, que vocês devem lembrar, que a juíza fez aquela primeira proposta com os 6 pontos, que inclusive os diretores Ivan, Marcos e William fizeram o Pé da Árvore lá de Brasília, né, onde tinha a questão do plano de saúde, o valor de 800 tickets, aqueles 6 pontos. A proposta da juíza naquele primeiro momento, por conta dessa alegação da Casa da Moeda, vocês devem lembrar, foi de encerrar com a creche e aumentar o valor do auxílio creche. Existia até uma previsão na proposta da juíza, da Casa da Moeda tentar fazer 2 licitações por ano, mas o fato que naquela primeira proposta da juíza, em 1º de janeiro de 2025, se encerraria a creche interna da Casa da Moeda e quem tivesse filho com idade de creche receberia um adicional de R$ 435, se eu não me engano. O que é esse R$ 435? Era a diferença que cada trabalhador e trabalhadora pagava no valor da creche interna, ou seja, ele recebia 800 e pouco do auxílio creche e complementava com mais 400 e pouco. Então, naquela primeira proposta da juíza, ela injetava um valor superior no auxílio creche para compensar o fim da creche interna, e com isso quem tivesse os filhos com idade de creche receberia um complemento de 400 e poucos reais. Bom, foi isso que saiu da mediação. O sindicato, logicamente, debateu sobre isso, não concordou em nenhum momento. O sindicato se posicionou no sentido de ser favorável ao fim da creche interna, nunca colocou o valor do auxílio creche à frente da creche interna, apesar de
serem dois benefícios muito importantes, até porque o auxílio creche ele vai além do período de creche, né, das crianças, mas o fato que do mesmo jeito quando a gente consegue convencer a juíza de algo que é a defesa do sindicato, nesse caso a empresa conseguiu convencer a juíza lá do TST, do Poder Judiciário, e ela inseriu na sua proposta. Bom, uma vez essa proposta feita, o sindicato de pronto fez de pé da árvore, fez gravação, fez tudo para explicar aos trabalhadores, lá de Brasília mesmo fez, não só a questão da creche, os outros pontos da proposta. E aí vocês devem lembrar, a proposta saiu com 6 pontos de avanço da juíza, né? E aí essa questão da creche é a avaliação de ter sido avanço ou não, porque de fato seria o fim da creche, o aumento do auxílio creche. Foi para a diretoria executiva e CONSAD e não passaram 6 pontos. A gente inclusive chegou a fazer uma mobilização no dia da reunião do CONSAD, né? Então passou a questão do reajuste salarial, a questão do plano de saúde 70-30, a questão do 13ª carga do ticket, manutenção das cláusulas, etc. Pois bem, marcada a audiência no TST, e a questão da creche tinha passado, né, pelo CONSAD, diretoria executiva, etc. Marcada a última audiência do TST, vocês também devem se recordar que um dia antes a SES rejeita o avanço com relação ao plano de saúde. Aquele confusão danada que deu, quase que a nossa negociação se encerra, e aí naquela última audiência a gente consegue, no debate lá, que fosse feito pela juíza, a última proposta que foi aceita pela categoria, que aí constou os 650 do valor do ticket de alimentação, o 1.500 de abono, reajuste salarial, etc. A proposta que foi aceita pela categoria em assembleia. Mas antes disso, abrir um parênteses também, que é importante dizer, que uma vez que o sindicato tomou conhecimento que o contrato da creche não se encerraria em 31 de dezembro, e sim em 11 de dezembro, a gente também pediu uma reunião com os representantes da empresa, junto com os pais e mães de creche, e fomos lá cobrar uma saída para esse problema. Porque se a creche encerrasse o trabalho dia 11, como é que ia ser feito até o dia 31 de dezembro? Também fomos cobrar uma saída para posterior, e lá naquela reunião era unânime a defesa de não acabar com a creche interna, independente do valor do auxílio creche. Então dali o sindicato acompanhando diariamente, a Casa da Moeda acompanhando os processos que cabem à Casa da Moeda de licitação. Então foi feita a licitação, foi feita a entrega de documento, ou seja, foi feito todos aqueles moldes. E também com relação à preocupação das 20 inscrições, nos foi informado que haviam 26 trabalhadores dentro de uma pesquisa que foi feita, inclusive a pedido também do sindicato. Foi feita a primeira por iniciativa da empresa, depois a gente pediu que repetisse essa pesquisa. Então, antes da gente ir para a última audiência do TST, haviam 26 inscrições para creche interna. Então, esse número acabou tranquilizando a gente de saber que existiam 26 moedeiros e moedeiras interessados na creche interna. Então, o limite mínimo de 20 crianças não seria um impeditivo. Então, a gente foi para a última audiência, lá conseguimos negociar com muito custo, mas saiu aquela proposta que foi aceita pela categoria, e na proposta e na cláusula relacionada à creche, lá a previsão até dezembro, o modelo de cessão onerosa pago, conforme estava sendo praticado, e a partir de 1º de janeiro de 2025, retorna ao modelo gratuito, custeado pela Casa da Moeda. Então, uma vez fechado o acordo, aceito em assembleia, homologado no ACT o ACT no dia 18, a Casa da Moeda abriu um prazo de inscrição, que no primeiro momento foi até o dia 23 e depois estendido até o dia 30 de dezembro.
E até então o sindicato vinha acompanhando as informações com relação às inscrições e já tinha conhecimento a partir do dia 30 que não havia alcançado as 20 inscrições exigidas lá pela cláusula do acordo. Porém, só na data de hoje, dia 3 de janeiro, que a gente recebeu a informação que, além do não alcance das 20 inscrições, também a partir do dia 6 não vai ter prestação de serviço da creche. Logicamente que isso muda tudo de figura, porque, logicamente, uma vez não alcançando as 20 inscrições, a gente iria abrir o debate com a empresa para juntos tirarmos uma solução de como ampliar o alcance da creche. Assim como foi feito no ano passado com a sessão onerosa, talvez pudesse ser uma solução, talvez possa ser uma solução a gente ampliar para as mães terceirizadas, para as mães que ainda se encontram em período de licença, mas que fatalmente irão retornar, né, porque a licença não é eterna, daqui a um tempo expira o prazo da licença, e aí essa mãe que tem o interesse de ter o filho na creche, ou seja, são questões de ajuste, porque o acordo foi homologado no dia 18 de dezembro, praticamente o nosso recesso de fim de ano, né, 18, 20, sexta-feira, parou, festa de fim de ano, ou seja, um período muito curto e um período também, entre aspas, um pouco improdutivo por conta dos feriados, por conta da época do ano. Então, a gente não teve tempo de sentar e discutir com a empresa e se colocar à disposição para, inclusive, estar ajudando aí na busca de entender quem é esse público elegível, né, o porquê ou não interesse em matricular os filhos na creche, né? A gente tem que saber entender, a creche ela também não funciona 24 horas por dia, então não adianta jogar no mesmo balaio todos os trabalhadores que têm filho com idade de creche, que só teria condição de estar frequentando a creche o horário administrativo, né, 8 às 5, então são coisas que carecem de um ajuste entre as partes, né, para que se resolva, chega o número mínimo das 20 crianças e no limite se discuta se esse número mínimo de 20 crianças tem que ser 1º de janeiro, ou se tem que ser 1º de fevereiro, ou quiçá o debate, se o nosso acordo da vigência até 31 de maio, a gente também está discutindo essas possibilidades. O fato é, pessoal, ao longo de todo esse histórico que eu acabei de contar aqui, de anos e anos lutando, e iremos continuar lutando, para que a gente não perca esse símbolo nosso, que é a nossa creche interna, uma coisa urge, né, que é o fato dessa comunicação de não ter creche interna ter saído numa sexta-feira, dia 3 de janeiro, e os trabalhadores terem que retornar o seu expediente normal no dia 6. Então o sindicato hoje mandou um ofício para a empresa, fruto do que foi a reunião do anfiteatro, com os pais e mães da creche, com os representantes da empresa, que lá ficou um plano B, né? Uma boia, uma válvula de escape, caso desse algum problema, os trabalhadores serem dispensados dos seus trabalhos enquanto se encontra uma solução, né? Então o sindicato, conforme foi defendido por todos lá nessa reunião, mandou um ofício hoje pedindo que esses trabalhadores sejam dispensados até que a gente possa sentar com a empresa, se reunir, discutir essa condição de elegibilidade, receber as informações dos números, de onde, quem são esses trabalhadores, para que a gente consiga minimamente alcançar essas 20 inscrições e manter a nossa creche interna aberta, né? Então a gente mandou esse ofício hoje, até o momento, estou gravando esse vídeo aqui, são 20 horas do dia 3 de janeiro, a gente não recebeu nenhuma resposta da empresa, mas o que a gente pode adiantar aqui, enquanto instituição sindical, que hoje a gente fez uma reunião extraordinária também para debater desse assunto, que as 16 famílias que se inscreveram e foram pegas de surpresa hoje pelo fechamento da creche, eu digo pego de surpresa que uma coisa
é não alcançar um número mínimo e a gente trabalhar o tempo para chegar, mas com a creche funcionando. Outra coisa é encerrar as atividades da creche sem que antes a gente tenha essa condição de debater esse assunto. Então, por isso que eu digo, pego de surpresa. Dizer aqui que para essas 16 famílias que o sindicato estará junto com essas 16 famílias na segunda-feira de manhã. Se não for respondido sobre as dispensas, a gente estará lá na empresa junto com essas famílias. Se não for respondido o pedido de dispensa dos trabalhadores por conta do tempo hábil, não tem, o sindicato entende que não tem o que fazer. O trabalhador não pode abandonar seu filho sozinho em casa. Então o sindicato vai estar à frente desse trabalhador ou trabalhadora que queira levar seu filho para a Casa da Moeda, para que lá a gente possa cobrar uma solução da empresa. A gente assume a vanguarda dessa decisão de cada um e cada uma. Aquele trabalhador ou trabalhadora que também entenda que existe uma outra forma de não expor a criança também, o sindicato estará junto. O fato é, dia 6 de janeiro, o sindicato estará junto, ao lado dessas 16 famílias e trabalhando junto com a empresa para que a gente não deixe a creche interna fechar. A gente precisa ter acesso a mais informações, entender esse público elegível, entender quantas moedeiras estão em licença maternidade, entender quantas trabalhadoras terceirizadas teriam interesse em matricular o filho na creche. Mas esse vídeo aqui é para a gente estar passando para os trabalhadores que o pedido do sindicato hoje, que a gente entende ser razoável, os trabalhadores aguardarem em casa até que uma solução seja desenvolvida, mas se não tiver jeito, se não for feito nenhuma ação, aí o sindicato aqui, eu falo aqui em nome da diretoria, da decisão da diretoria do sindicato tomada hoje, segunda-feira estaremos lá, independente se a casa responder que haverá dispensa, estaremos lá porque a gente acredita que esse assunto urge, tem que resolver isso o mais rápido possível. Mas se não houver essa resposta, o trabalhador assim entender que não tem com quem deixar seu filho ou filha, a gente estará lá junto para estar junto com esse trabalhador e trabalhadora, representando da melhor forma possível, tá? O sindicato, volto a frisar para encerrar, não abre mão de discutir a manutenção da nossa creche interna, tá? Independente, um outro debate, a gente no futuro discutir o aumento do auxílio creche, isso aí é importante também, mas para nós é uma questão fundamental a gente estar mantendo essa instituição, né? Esse símbolo para nós moedeiros e moedeiras, que é a nossa creche interna, né? Que a gente tem muito orgulho, inclusive alguns moedeiros e moedeiras foram filhos de creche, né? Vários moedeiros e moedeiras tiveram seus filhos na creche, então isso para a gente é uma questão fundamental, tá bom? Um forte abraço a todos. Um último aviso, especificamente as 16 famílias que estão apreensivas, né? Naturalmente apreensivas, se até no domingo a gente não tiver a resposta, né? Amanhã cedo a gente vai estar soltando esse vídeo, mas a gente vai estar se colocando à disposição do sindicato no domingo, na parte da tarde a gente está fazendo uma reunião com esses pais e mães aí para a gente estar conversando antes da segunda-feira, tá bom? Forte abraço a todos e vamos seguir em frente aí na defesa do nosso direito, e esse direito engloba a nossa creche interna, tá bom? Um forte abraço.